Gente, como eu comentei, eu criei já um questionário aqui na nossa plataforma de pesquisa, com o nome tutorial tipos de pergunta, para ilustrar cada um dos tipos de perguntas que nós temos, para ficar mais fácil de vocês entenderem quando e como utilizá-las. Vamos lá? Então eu vou aqui na página editor de questionário primeiro para mostrar como é que tá essa configuração. Então, o primeiro formato de pergunta que nós vimos é pergunta do tipo resposta única. Nesse caso, é uma pergunta fechada, isso significa que já vamos oferecer as alternativas para o respondente escolher qual que faz mais sentido para ele. E um exemplo prático é uma pergunta: com que frequência você consome sucos naturais? Então, as opções aqui são diariamente, de 3 a 6 vezes por semana, 1 a 3 vezes por semana, a cada 15 dias, a cada 30 dias, raramente e nunca. Por que esse tipo de pergunta ela não pode ser de resposta múltipla? Porque se você responde como você consome sucos naturais diariamente, você não pode responder também que você consome raramente. Não faz nenhum sentido permitir que o respondente escolha mais de uma alternativa. Então, para esse tipo de pergunta, quando é com frequência, é sempre indicado escolher o formato de resposta única. Existem N opções para você usar esse tipo de questão. Um outro exemplo é quando você quer perguntar uma resposta uma pergunta do tipo sim e não. Então, você possui um carro? A resposta vai ser sim ou não. Uma pessoa não pode responder ao mesmo tempo sim e não. Então, você tem que limitar o número de respostas para uma resposta única. Esse formato de pergunta é muito utilizado em questionários, é o mais comum que a gente encontra. Então, ele é bem simplesinho. O próximo formato de pergunta é de resposta múltipla. Então, aqui, nesse exemplo, eu perguntei quais das atividades abaixo você costuma fazer. Então, as opções são praticar esportes, ler, navegar pela internet, jogar games e ouvir música. Por que eu escolhi esse formato e não o primeiro formato de resposta única? Porque quando a gente pergunta quais são as atividades que uma pessoa costuma fazer, ela pode, ao mesmo tempo de praticar esportes, ela também pode ler, ela pode ter o costume de navegar pela internet, ela pode jogar games, ouvir música. Uma resposta não elimina a outra necessariamente. Então, para esse tipo de pergunta, é sempre importante você permitir que as pessoas respondam com mais de uma opção. Aqui, quando você entra em configurações de pergunta, dentro de cada uma das perguntas, você pode escolher exatamente o número de alternativas que a pessoa pode responder, ou você pode limitar usando o até e colocar aqui o número de alternativas que ela pode escolher. Então, você também tem essa opção de controlar e de decidir exatamente. Ela também pode ser usada, por exemplo, para marcas, do tipo, qual dessas marcas você conhece, você lista algumas marcas que você quer avaliar. Então, pode ser várias alternativas, pode ser menor, cada um vai trabalhar da maneira que fizer mais sentido. Próximo exemplo é de pergunta aberta, resposta aberta. Então, pode ser para um tipo de pergunta exploratória. Então, você quer saber a opinião do respondente sobre algum aspecto. Então, aqui no exemplo, na sua opinião, qual a importância de praticar atividade física regularmente? Então, você vai permitir que o respondente use suas próprias palavras para responder a pergunta que você está fazendo. E nesse caso, ela não necessariamente precisa ser nesse formato de texto aberto. Aqui, se você for em configurações, você pode escolher o formato que você quer, então texto livre é o mais comum, e você pode até escolher formatos específicos do tipo do número decimal, alguma data, você pode escolher qual que é o formato que você quer que a pessoa utilize. Você também pode limitar o número de palavras. Então, por exemplo, se é uma pergunta mais exploratória, que você realmente quer saber a opinião da pessoa, você pode colocar um limite maior. Isso vai depender da demanda e da necessidade que você tem de ler, de compreender exatamente o que a pessoa está dizendo, qual que é a opinião dela. Sempre importante lembrar que esse formato de pergunta, por ser aberto, ele é um pouquinho mais complicado de ler, demanda mais tempo. Então, se você fizer um questionário cheio de perguntas abertas, com limites de 500 palavras, dependendo do número de respostas que você quer obter, a análise dessas respostas vai ser um pouquinho mais complicada. Então, é sempre importante usá-lo quando for necessário e com alguma certa limitação para que depois, na hora de analisar, não fique uma coisa muito trabalhosa para você. Você também pode fazer limitações mais curtas, do tipo 1 palavra, 3 palavras, 5 palavras. Por exemplo, se você quer fazer uma pergunta sobre alguma marca, do tipo, qual que é a sua marca preferida de
de artigos esportivos. Você vai pedir para a pessoa, você não quer oferecer alternativas porque você quer que a pessoa escolha e fale qual que é a marca dela sem que haja nenhuma influência sua, mas você pode limitar para que a pessoa só possa responder com uma palavra, com 3 palavras. Então, na hora de análise, vai ser muito mais fácil para você analisar qual que é a marca mais falada pelos consumidores, pelos respondentes, se você tiver essa limitação. Bom, agora vamos para a próxima, que é a pergunta do tipo matriz de resposta única. Ela tem um formato um pouquinho diferente. Funciona assim: além das alternativas de resposta, como já vimos anteriormente nas perguntas fechadas, você vai criar aqui algumas linhas. Então, para cada pergunta que você tiver, por exemplo, em relação a Mind Miners, qual é o seu nível de concordância com as frases abaixo? Aqui são 3 perguntas diferentes. É a mesma pergunta, mas são linhas diferentes. Então, a pessoa vai ter que responder cada uma dessas linhas, com as alternativas que você criou aqui embaixo. Então, aqui, qual que é o nível de concordância com as frases abaixo? Então, acho fácil montar um questionário na plataforma. Cada pessoa vai ter que escolher uma alternativa, por isso ela é uma matriz de resposta única, para cada uma dessas linhas. Então, acho fácil montar um questionário na plataforma? Concordo totalmente, concordo, não concordo nem discordo, discordo e discordo totalmente. Então, para cada uma dessas linhas, você vai ter que responder com concordo com alguma dessas alternativas aqui. A mesma coisa para a segunda linha. Os gráficos são intuitivos? Eu concordo totalmente. Ou então, não, eu discordo. Ou a plataforma tem bom custo-benefício? Discordo, não concordo nem concordo. E por assim por diante. De novo, esse formato ele é de resposta, matriz de resposta única. Então, uma mesma pessoa não pode responder concordo totalmente e discordo para uma mesma linha. Então, ela não pode ao mesmo tempo concordar e discordar dessa frase aqui em relação à nossa plataforma. Aqui você cria novas linhas, adicionar linha. E aqui você cria alternativa. Então, são as opções de resposta aqui que você quer adicionar para cada uma dessas linhas. Eu vou mostrar depois como que fica isso, a visualização dentro do nosso questionário, que aí também acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Mas é basicamente assim. Então, vamos para o formato de matriz de resposta múltipla. Como eu falei, ela funciona igual a matriz de resposta única, exceto que o número de alternativas que a pessoa pode escolher para cada linha de resposta é diferente. Ela pode responder escolher mais do que uma alternativa. Então, vamos no exemplo prático. Quais bebidas você costuma consumir nas seguintes refeições? Em vez de você ter que responder, fazer uma pergunta múltipla para cada dessas linhas aqui, então, quais bebidas você costuma consumir no café da manhã? Depois, outra questão, quais bebidas você costuma consumir no almoço e assim por diante? Você pode usar a matriz de resposta múltipla para fazer isso. Sempre que as alternativas de resposta forem iguais. Então, quais bebidas você costuma consumir nas seguintes refeições? Cada pessoa, cada respondente vai ter que responder para o café da manhã responder com as alternativas que você está oferecendo aqui. Então, no café da manhã, você pode consumir leite e água, ou leite e suco, ou suco e refrigerante, enfim, você pode escolher todas essas alternativas, isso vai depender do limite que você vai oferecer para o respondente. Mas ele pode responder com mais de uma opção aqui, porque leite não elimina água, assim como iogurte não elimina refrigerante, então a pessoa pode consumir mais do que uma dessas opções aqui. E aí, novamente, para essa segunda linha de resposta, você vai ter. Segunda linha de pergunta, a pessoa também vai responder com as mesmas opções de alternativas de resposta. Ela vai responder no almoço, eu consumo água e também consumo suco. Então, ela vai responder com essas 2 opções. A mesma coisa acontece para o jantar. Você toma refrigerante, mas também toma vinho e também toma suco. Então, você responde com as 3 opções na hora da pergunta sobre jantar. Ou então você responde só com uma. Você também, nas respostas múltiplas, você não é obrigado a responder com mais do que uma resposta. Você pode escolher uma só. A questão é que você tem a opção de responder com mais do que isso. Próxima é a pergunta de ranqueamento. Ela também funciona de uma maneira bem parecida com a matriz de resposta múltipla ou resposta única, porque ela também tem você tem as linhas aqui e aqui você tem as alternativas, ou seja, as opções de resposta para cada uma dessas linhas. A questão do ranqueamento é que você vai, como o nome já diz, ranquear com base na pergunta que você está fazendo. Então,
quais são os atributos mais importantes. Você vai colocar numa ordem específica, porque é isso que o enunciado está pedindo. Então, quando você, na hora de escolher um banco, quais atributos são mais importantes na hora de escolher um banco? Ordene. Então, você vai pensar, dessas opções aqui que você está dando como alternativas de resposta, quais delas são mais importantes na ordem? Então, por exemplo, em primeiro lugar, para você pode ser que a reputação de marca seja o mais importante. Então, você vai responder nessa alternativa, nessa linha, vai responder com reputação de marca. Pode ser que em segundo lugar fiquem as tarifas do banco. Então, você vai responder com tarifas nesse lugar. Então, ela é bem parecida com a matriz, mas ela geralmente é para ordenar. Então, vai ter uma ordem específica que você vai responder conforme as alternativas. De novo, quando eu for mostrar o exemplo prático de como fica a visualização no questionário, vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. Mas, basicamente, essa é a principal diferença entre elas. Quer saber o que se passa na mente do seu consumidor? Experimente nossa plataforma de pesquisa automatizada. MindMiners, referência em pesquisa digital.